Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Gustavo, coordenador de políticas públicas do GIF, e junto a vocês vou dar início aí à última atividade desse segundo dia aqui do Congresso GIF, dando aí início à mesa Fortalecimento das OSCs, Cultura e Doação, que a gente terá como painelistas a Andrea Wolfenbüttel, do ITS, a Juana Coiter, da Conectas, o João Paulo Vergueiro, da BCR, a Nina Valentini, Movimento Arredondar, o Rodrigo Bueno, do Estúdio CAIS, com a mediação da minha colega do GIF, a Karen Polaz, coordenadora de fomento, a quem eu passo a palavra agora. Obrigada, Gustavo. Bom, eu não vou falar muito, gente, deixar para o pessoal, são 5 pessoas falando, então bastante gente. Essa mesa surgiu porque a gente acredita que a garantia de direitos, a sustentação da democracia, uma sociedade mais justa e democrática passa pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil. E para que tenhamos organizações da sociedade civil mais fortes, fortalecidas, isso também tem que passar pelo fomento à cultura de doação. Então, basicamente, o mote dessa mesa é isso. E nós trouxemos 5 iniciativas que nós acreditamos que representam e muito bem o fomento à cultura de doação. Então, são iniciativas que a gente acredita que podem transformar a nossa rotina, o como a gente doa, tornar, talvez, a doação um procedimento do dia a dia das pessoas. Então, são essas iniciativas que a gente trouxe aqui, que motivem os brasileiros, que façam que os brasileiros se engajem em alguma causa e queiram doar, que seja um procedimento rotineiro, que, assim como fazer compra, doar, que a gente naturalize a doação, por assim dizer. Então, nós do GIF, a gente acredita que as doações, os repasses privados devem ser voluntários, de forma planejada, monitorada, sistemática, que eles vão para projetos socioambientais, que eles vão para alguma causa, para projetos culturais. E o IDES também, nossa organização, que é a irmã do GIF, o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social. E quem está aqui do IDES é a Andrea Wolfenbüttel, que é jornalista com especialização em economia pela FIP e há 10 anos atua no terceiro setor. Atualmente, ela é diretora de comunicação do IDES. E a Andrea vem falar um pouquinho, ela vem trazer os dados e as conclusões do estudo da CAF, Charities Aid Foundation. Ela vai falar especificamente sobre o poder transformador da classe média, com análise e recomendações inéditas para o caso do Brasil. Então, ela vai falar de uma pesquisa e nada como entender melhor uma realidade para poder atuar nela. Então, eu passo a palavra para a Andrea. Obrigada, Karen. Obrigada a vocês por estarem aqui já a essa hora e insistirem em vir conhecer o conteúdo da cultura de doação. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite e que, sentada aqui nessa sala, olhando a vocês desse jeito, com todos esses microfones, eu estou me sentindo a própria Carmen Lúcia. Então, bom, como a Karen falou, eu vou falar de pé, que eu me sinto melhor falando assim. A Charities Aid Foundation, que é representada aqui no Brasil pelo IDES, a Charities Aid Foundation é uma organização inglesa centenária de apoio à filantropia. Eles fizeram um estudo, aliás, é uma série de estudos que eles fazem para fomento à filantropia, e esse estudo nós resolvemos traduzir, porque achamos muito interessante, traduzimos para o português, e ele está sendo, na verdade, lançado nesse momento, ele está sendo divulgado. Então, eu peço a quem tiver o comando da projeção que coloque a minha apresentação. Quem está cuidando disso? Ótimo. Obrigada, é você. Então, nós vamos falar sobre o poder transformador da doação da classe média. Por favor. Como eu posso fazer para você? Eu levanto o braço. Vamos ver, ele vai me explicar. Mais fácil assim, né? Ok. Deixa eu ver assim.
Assim. Ok. Talvez um dos fenômenos mais importantes das últimas décadas e que tem sido pouco explorado e pouco falado não é a globalização, nem os conflitos que já eram previstos, e muito menos os avanços tecnológicos que nós estamos vendo e discutindo sobre eles o tempo todo, senão a transição de milhões ou bilhões de pessoas do estado de pobreza para um estado de relativa fartura. Isso vem acontecendo consistentemente nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 40 anos no mundo. E nos próximos 12 anos, nós podemos ter 2,4 bilhões de pessoas com renda e acesso ao consumo em padrões de classe média, o que nós consideramos padrões de classe média. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em 2030, quase 1/3 da população do mundo será de classe média. Se a gente quiser comparar com o que temos hoje, mais ou menos 13% da população do mundo é de classe média, então nós vamos percorrer tudo isso aqui com aumento de renda e de potencial de consumo. Isso vai acontecer praticamente, a grande colaboração para o crescimento da classe média vai se dar nos países emergentes, mas especialmente nos países da Ásia, como Índia e China, é claro. Essa grande massa vai conseguir ter um consumo que é mais ou menos o dobro do que a gente tem hoje. Hoje em dia, o consumo da classe média global é de 34 trilhões de dólares. Até 2030, ele deve atingir 64 trilhões de dólares. E é interessante saber que esse estudo, que foi feito pela OCDE, teve que ser revisto em 2015, porque, em 2015, nós já chegamos ao patamar de consumo que estava previsto só para 2020. Então, a tendência é que, talvez, esses 64 trilhões possam ser maiores ainda quando a gente chegar em 2030. Se pegarmos esses 34 trilhões e conseguirmos que a classe média doe 0,5% da renda dela, nós teremos 319 bilhões de dólares investidos em causas socioambientais. 319 bilhões com um potencial de resolver praticamente todos os problemas que nós enfrentamos nesse momento, se eles forem bem aplicados. Nós estamos falando de R$1 trilhão. Nós estamos falando em termos de valores que são correspondentes a PIBs de alguns países. Pode parecer meio difícil a gente pensar em doar 0,5%, mas, para que vocês tenham um parâmetro, a gente está falando em que essa massa de classe média passe a doar nos níveis em que a Coreia do Sul doa atualmente, ou 1/3 do que os Estados Unidos, que é um país com uma franca cultura, grande cultura de doação, do que a doação da classe média dos Estados Unidos. Como eu falei, isso é factível, é possível. Por quê? Porque, na verdade, o crescimento percentual dos doadores na população ele não se dá de forma uniforme em todo o globo. Em 2015, o crescimento total de doadores global foi de 0,3%. Nos países emergentes, é de 2,1%. Significa que, justamente nesses países em que nós vamos ter um aumento substantivo da classe média, também está havendo um aumento substantivo do número de doadores. Agora, vamos ver o que acontece no Brasil. Aqui, a gente tem a projeção dos gastos da classe média de 2015 até 2030, conforme aquele mesmo estudo da OCDE. Se vocês olharem, a América do Sul e a América Central têm um gasto mais ou menos equilibrado. A gente não tem um crescimento tão grande, e essa é a verdade. No nosso caso, esse aumento deve pular de 1,2 trilhão, que é o que nós tivemos em 2015, em termos de dólares, para 1,3 trilhão. Então, nós estamos falando de 100 milhões de dólares. É um valor significativo, mas perto do que a gente vai registrar de crescimento no resto do mundo não é tão grande. Mesmo assim, se nós pegarmos os gastos da classe média do Brasil e aqueles 0,5%, que é o mesmo que a gente está propondo para o resto do mundo, nós teríamos 20 bilhões de reais. Ou seja,
nós temos que trabalhar muito para estimular, para fomentar o gasto exatamente ou a doação exatamente na classe média. Nós temos o hábito, muitas vezes, de quando queremos implementar uma cultura de doação, olhar para a parte mais alta da pirâmide, para o pico da pirâmide, para aqueles que têm muitos recursos ou para as grandes empresas. Porém, esse estudo percebeu que os países onde há uma cultura de doação muito forte, essa cultura de doação está na classe média. Ao contrário do que nós pensamos, não é tão fácil você estabelecer uma cultura de doação que vem de cima para baixo, ou seja, trabalhando aqui as camadas mais ricas e não trabalhando na classe média. Para que a gente desenvolva aqui no Brasil uma cultura de doação que seja um valor de toda a sociedade, a gente tem que trabalhar exatamente nessa classe média. E vale a pena trabalhar nela, porque, como a gente viu, os valores são impressionantes. Esses 20 bilhões representam mais do que o total geral doado no Brasil em 2015, ou seja, só a classe média brasileira, que não é tão grande, doando 0,5%, nós teríamos um volume de doação para as organizações sociais maior do que todos os recursos que foram em 2015. Mas esse trabalho não é fácil. Nós temos ainda uma série de barreiras pela frente. O percentual de doadores, o percentual da renda doada no Brasil, ele varia muito. Quando você pega as populações com renda anual inferior a R$10.000, você tem que eles doam 1,2%, ou seja, eu estava falando da classe média doar 0,5%. As camadas mais pobres doam 1,2% da renda deles. Em compensação, quando você chega numa renda anual superior a 100 mil, essa proporção cai 0,3%. O nosso desafio é que, na medida que as pessoas vão subindo para a classe média, elas mantenham o seu percentual de doação, elas mantenham o mesmo comportamento. Esse é um grande desafio para nós aqui no Brasil. As barreiras que nós vamos enfrentar, e elas foram identificadas na pesquisa Doação Brasil, que foi feita pelo IDES, traçando o perfil do doador brasileiro, são 4. A primeira barreira, os brasileiros não entendem a função das organizações da sociedade civil. Nós percebemos, na parte qualitativa da pesquisa, que muitos brasileiros não entendem qual é a função das organizações da sociedade civil, o que elas fazem, para que elas servem. Eles veem as organizações da sociedade civil simplesmente como algo que existe porque o governo não funciona. Então, a organização da sociedade civil é sintoma de um problema. Já é, por si só, o fato dela existir já é, por si só, o sintoma de um problema. Eles não têm essa consciência. Então, eles não entendem para que existem as organizações da sociedade civil e, portanto, não entendem por que devem doar para essas organizações. Barreira número 2. Os brasileiros não enxergam o papel transformador da doação. Para nós, brasileiros, doar é uma coisa pontual. A gente vê alguém numa situação de sofrimento, numa situação que nos sensibiliza, somos solidários, queremos resolver aquele problema, damos um dinheiro e pronto. Não pensamos que nós podemos usar a doação para transformar algo. Não enxergamos o trabalho das organizações da sociedade civil, portanto, não vemos essa transformação e não entendemos que o nosso dinheiro pode ser usado para transformar a realidade. Os brasileiros não confiam nas organizações da sociedade civil, e isso acho que não é novidade para ninguém. Nesse momento, nós estamos confiando em praticamente nada nesse país. Todas, tanto as empresas, como a mídia, como as organizações da sociedade civil e o governo, nem se fala, passam por uma crise muito grande de confiança. Nós também estamos nesse bolo, mas não estamos no pior lugar. Segundo o Trust Barometer, as organizações da sociedade civil, o nível de confiança no Brasil é assim. Primeiro, as empresas, em primeiro lugar. São as organizações que os brasileiros mais confiam, depois, as organizações da sociedade civil do terceiro setor. Depois, a mídia e, por último, o governo. Então, nós estamos envolvidos na crise de confiança, mas não estamos numa situação tão ruim. Temos uma parte nossa para fazer de nos comunicar melhor. Para ter uma ideia de como, hoje em dia, os brasileiros, como está a confiança dos brasileiros nas organizações da sociedade civil, aqui mostra, não tenho confiança no que vão fazer com o meu dinheiro se eu doar. 40% concorda totalmente, 27% fica em dúvida e só
33%, um terço da sociedade, discorda. Ou seja, realmente há uma desconfiança muito grande ao doar que nós precisamos destruir. Os brasileiros acham que quem doa não deve falar a respeito. Isso é muito curioso, quando nós vimos na pesquisa, os não doadores, 82% acham que as pessoas não devem falar que fazem doação. E entre os doadores, 87%. Há alguma coisa na nossa cultura que nos impede de falar sobre doação, de conversar. Ninguém imagina uma pessoa chegando num bar para tomar uma cerveja com alguém, falando assim, nossa, descobri uma organização super legal, vou doar para ela. A gente acha, soa até engraçado. Isso está imbuído na gente, nós temos que modificar. Eu não sei se eu estou falando direito, eu estava falando... Bom, acho que aqui é pequeno o suficiente, mesmo quando eu falo fora do microfone, todo mundo ouve. Então, esse é um grande desafio que nós temos. E, diante desses desafios, as recomendações do estudo, sobre o qual eu estou falando, eles traçaram recomendações para os financiadores, para as organizações sociais e para o governo. Para os financiadores internacionais, eu vou ter que passar rapidinho, que o meu amigo já me deu um prazo aí estourado. Para os financiadores, importante, financiar e reequipar as organizações de infraestrutura, ou seja, organizações como o GIF, como o IDES, que ajudam o nosso setor a se estruturar. Financiar organizações locais diretamente para melhorar a prestação de contas, que ajuda a conquistar confiança. Os financiadores internacionais não costumam financiar esse tipo de coisa, financiam mais projetos. Reconhecer a importância de ajudar as instituições locais a construir um apoio interno e sustentável. Claro, nós precisamos conseguir um apoio sustentável. Os governos devem garantir que as organizações da sociedade civil sejam regulamentadas de maneira justa, consistente e clara. Tem muita gente fazendo advocacy aqui, a BCR está ali, o GIF mesmo, para essas regulamentações. Facilitar a doação individual e oferecer incentivos. Nós temos que trabalhar por isso. No Brasil, é muito difícil você ter incentivos, você conseguir usar os incentivos que existem para a doação de pessoa física. E promover a sociedade civil como uma voz independente na vida pública e respeitar o direito das organizações da sociedade civil de falar sobre questões importantes. Essas são as recomendações para o governo. E o mais importante, as recomendações para nós. Garantir a boa governança, sermos honestos, claros, sobre o impacto que provocamos para construir a confiança pública. Nós temos que investir muito para construir a confiança pública, né? Envolver significativamente as comunidades locais na tomada de decisão para que elas detenham o controle sobre a sociedade civil. Cada vez tem se mostrado mais relevante para construirmos uma sociedade civil forte, atuarmos na comunidade e junto com a comunidade. E, por fim, reconhecer e se apoiar em formas tradicionais de doação. E, nesse sentido, eu queria dar uma boa notícia. Para quem não sabe, nós estamos nos preparando para o IDES e vários parceiros para lançar uma grande campanha por uma cultura de doação, ainda esse ano, nacional, de alcance nacional, focada só em cultura de doação. Não é captação para nenhuma organização, apenas para estimular as pessoas a doarem. E eu convido vocês a baixarem obrigada, a baixarem o estudo e conhecerem mais detalhes. Isso foi só uma apresentação curtinha. Muito obrigada e desculpa. Eu devo ter passado uns 3 minutos. Obrigada, Andréia. Uma contribuição aí super importante para a área, essa pesquisa, que já foi concluída, e a próxima fala é sobre uma pesquisa em desenvolvimento, né, que a Ruana vai trazer, que é uma pesquisa multimétodos, está em desenvolvimento pelo GV e pela Conectas também, né, sobre o perfil social, demográfico e comportamental do doador médio brasileiro para causas de direitos humanos. E a pesquisa da Ruana, a gente abre agora a sessão dos ganhadores do Fundo BIS. O Fundo BIS é um fundo brasileiro, a primeira edição foi em 2017, e é um dos únicos fundos do mundo, se não o único fundo do mundo, de fomento à cultura de doação. Então, é um fundo que apoia iniciativas que fortaleçam a cultura de doação onde atuam, né? Nas comunidades onde atuam, em nível regional, nacional, enfim. E a iniciativa nasceu de um grupo de organizações da sociedade civil, muitas delas associadas ao GIF, que tem reconhecida atuação em projetos socioambientais.
Então, o primeiro edital, como eu disse, foi em 2017. Eu vou falar muito rapidamente alguns dados do Fundo BIS. Na primeira fase, a gente recebeu 218 inscrições, ou seja, 218 projetos de pessoa física representando o coletivo, o movimento e pessoa jurídica. Recebemos de todas as regiões brasileiras, com prevalência da região sudeste, que foram 65% dos projetos. Já na segunda fase, dos 218 inscritos, projetos, foram selecionados 45. Então, se a gente somasse todos os valores pedidos por esses 45 projetos, que eles pediram integralmente, a gente ia precisar de um fundo de 4 milhões. Enfim, desses 45, o Comitê Curador do Fundo BIS selecionou 4, que os 4, por sorte, estão aqui hoje e vão falar com vocês. E a soma dos 4 projetos vencedores, do que eles pediram, enfim, do que o fundo deu, né, foi R$ 268.560. Então, 4 projetos que vocês vão ver agora, que vão fazer vai ter um grande impacto na cultura de doação do Brasil, vão ser feitos com apenas essa quantidade de dinheiro. Então, eu vou passar aqui a palavra agora para a Ruana, que vai falar um pouquinho de um dos projetos vencedores. E a Ruana Queitel é a atual diretora executiva do Conectas Direitos Humanos. Ela é mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Essex University, no Reino Unido, e em Ciência Política pela USP. Ela é pós-graduada em Direitos Humanos e Transição Democrática pela Universidade do Chile e é advogada formada pela Universidade de Buenos Aires. Foi? A pessoa estudava muito antes. Bom, obrigada. Antes que nada, eu quero agradecer o convite e agradecer vocês que estão aqui depois das 6h30 da tarde. Estou surpresa da sala cheia. E contar que eu vou... Assim, eu não tenho o final do filme. A nossa é uma pesquisa que está em andamento, está nos primeiros passos. Então, eu não tenho uma apresentação. É muito mais de qual é a nossa intenção, qual é a metodologia. E eu vim muito na expectativa de que vocês possam nos alertar para cuidados que a gente tem que ter no processo da pesquisa, porque vocês devem ter tido experiências com outras pesquisas. Então, eu vou ser super breve e eu vou organizar minha fala em 3 partes. Uma é desde que lugar que eu falo, que eu acho que é um pouco diferente do lugar de outras organizações que estão hoje aqui. Qual foi a inspiração que nos levou a propor essa pesquisa e o que a gente está pretendendo fazer. Então, como a Karen contou, eu estou aqui representando a Conectas, que é uma organização de direitos humanos. Uma organização de direitos humanos com sede no Brasil, mas que tem atuação no Sul Global, que faz atuação internacional. E as organizações de direitos humanos no mundo todo estão atravessando algumas questões no contexto que eu acho que era importante trazer. A primeira tem a ver com questionamentos que as organizações de direitos humanos estão sofrendo, especialmente no Sul Global. Eu diria que nos Estados Unidos a situação até com Trump é diferente, trouxe mais apoio para as organizações, mas nos países do Sul, a gente está sendo objeto de muitos questionamentos. Um deles está tendo muito retrocessos na agenda de direitos humanos, e isso tem a ver com que as organizações se preocuparam muito por fazer incidência e muito pouco por dialogar com as sociedades nas quais elas estão inseridas. Então, muitas das organizações de direitos humanos, não digo todas, mas muitas, desenvolveram um trabalho de advocacy no Congresso e com as autoridades, de litígio estratégico, mas muito pouco de diálogo e de atuação e de debate público. Às vezes a gente acha que nossas causas são tão contra-majoritárias que nem vale a pena tentar convencer as pessoas, porque a gente nunca vai conseguir. E a gente faz uma incidência muito pontual. Então, a primeira crítica ou questionamento tem a ver com isso. Falta diálogo com a sociedade na qual você atua. A segunda, e está relacionado com isso, a gente depende muito de recursos que vêm do norte. Então, a maioria das organizações de direitos humanos que fazem tipo o trabalho da Conectas, que é parecido com o trabalho que a organização que eu trabalho na Argentina fazia, a gente vive de doações de grandes fundações internacionais. Até pouco tempo atrás, a maioria dos Estados Unidos, como a Fundação Ford, agora tem várias na Europa, mas a gente presta contas prioritariamente para eles, para essas fundações internacionais, relatórios em inglês que ninguém lê. Então, a gente vive de doações internacionais e presta conta para pessoas fora do país. E isso traz problemas de legitimidade. E a terceira crítica, e acho que essa tem nuances em diferentes países, é que é um movimento elitizado, um movimento eminentemente branco, profissional, de cidade, e não um movimento de base.
Então, esses são os questionamentos que as organizações de direitos humanos estão recebendo no Brasil, na Argentina, na Índia, na África do Sul, em vários países. Não é exclusivamente para Conectas, é uma coisa transversal. Eu acho que tem muito mais a ver com organizações que vivem de recursos que vêm de fora. São outros os questionamentos quando você está em uma sociedade que sustenta o próprio movimento de direitos humanos. E a outra informação de contexto, eu acho que essa sempre esteve, mas agora está mais forte, há menos recursos para o trabalho em direitos humanos. A cooperação europeia, os fundos de direitos humanos, eles focaram muito na crise de refugiados vindos da Síria e estão ficando na Europa. Então, o dinheiro que era para a cooperação internacional para direitos humanos, que muitas vezes vinha para os países do Sul, está ficando na Europa para atender os refugiados. E as grandes fundações, e isso vocês aqui sabem melhor que eu, estão super sujeitas a modas, tendências e mudanças institucionais. Então, grandes fundações que apoiavam direitos humanos acabaram com o programa de direitos humanos, por exemplo. Então, ou a gente acha outra fonte de financiamento, ou a gente começa a vender alguma coisa, ou a gente encerra nossas funções, porque não tem esse fluxo de recursos está mudando. Então, esse é o contexto de que lugar estou falando. Qual foi a nossa inspiração? A gente tem uma pesquisa que foi feita no México por um professor da Universidade de Minnesota sobre quem doa. Ele tentou provar para as organizações mexicanas de direitos humanos que havia margem para fazer mais fundraising no México para direitos humanos. Primeiro, ele pesquisou, trouxe todas as organizações mexicanas que se auto-identificam como direitos humanos, que eram umas 40, e só 30% delas tinham tentado fazer fundraising no país. Então, ele se propôs fazer uma pesquisa. Ele reuniu 960 pessoas, deu dinheiro, é um simulacro, não? Mas as pessoas tinham 50 pesos mexicanos e eles podiam escolher para que organização doar. E eles dividiram as organizações em 4 tipos e priorizaram algumas características nessas organizações. Uma delas, a transparência e a boa gestão, e era uma organização que supostamente tinha ganhado um prêmio por boa gestão. A segunda era uma organização que tinha capacidade de levar os responsáveis por violações de direitos humanos à justiça, então lutava contra a impunidade. A terceira tinha uma relação direta com as vítimas, então tinha essa relação mais com a base. E a quarta era geral, não tinha nenhuma característica e eles usavam como ponto de referência. Então, as pessoas podiam escolher, aí eles compararam para que organização as pessoas doaram mais desses 50 pesos que tinham dado. Eu não sei se vocês sabem qual é a característica, para mim foi uma surpresa. Eu achava, não. É transparência. Então, a primeira notícia boa é que 80% das pessoas decidiram doar. E elas doaram um promédio de 21 pesos. Então, isso, para eles que estão tentando convencer as organizações mexicanas a fazer captação no México, foi bom. As pessoas vão doar, têm intenção de doar. A segunda questão, que para mim foi uma surpresa, a principal característica foi a transparência e a boa gestão. E acho que isso volta para o ponto anterior, porque a gente está muito preocupado, como movimento de direitos humanos, nessa questão de em nome de quem a gente fala, como mostrar que a gente escolhe as causas, quais são as causas, qual é a nossa relação com as vítimas diretas. Não é a questão que vai trazer mais doadores. A questão é a transparência e a boa gestão financeira prioritariamente. E outra questão que apareceu nessa pesquisa é que o nível de formação, o nível educativo, influía em quanto as pessoas doavam. Quanto mais alto o nível educativo, mais doavam para direitos humanos, que acho que é uma causa meio particular. Então, o que a gente quer fazer? Aí, a partir dessa pesquisa, estávamos conversando... Eu não vejo de longe. É 5? É 1? Tenho óculos, mas não funciona bem. A gente estava querendo fazer inspirados nisso, fazendo assim, diálogos com acadêmicos para entender como fazer essa pesquisa. Realmente, não temos ideia. Então, alguém falou, não, um grupo focal ajudaria a ter uma informação qualitativa. E aí a gente foi a ver quanto custava um grupo focal, era uma fortuna. Está totalmente assim, por fora do que a gente podia fazer. E estávamos nesse processo de diálogo quando apareceu a convocatória do Fundo BIS. E aí, eu vou dizer, uma parceria que para mim é maravilhosa com o Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da GV. Porque assim, o que a gente está fazendo junto, eu acho que nenhum dos dois poderia fazer sozinho. Porque o centro não tem interesse em direitos humanos e a gente não tem capacidade de pesquisa. E quando eu digo capacidade de pesquisa, é a sala para fazer grupo focal,
as pessoas para vir e fazer o levantamento, a tecnologia e o conhecimento para desenvolver essas ferramentas. Então, o que a gente vai fazer? E é relativamente simples. É um grupo focal para entender por que as pessoas doam ou não para direitos humanos. Não é genérico. Vai ter uma parte do diálogo nas perguntas, no roteiro, que vai falar sobre doação em geral, mas a gente quer chegar a por que você doaria ou não para direitos humanos, um pouco inspirado nessa ideia de e que características das organizações te fariam doar. Então, a gente vai fazer um grupo focal. A Andrea, que está aí, que depois pode contar mais, está fazendo os convites para o grupo focal, que já está marcado. E assim, eu sempre pergunto para eles por que uma pessoa vai ir ao grupo focal. Tipo, eles nunca viriam um grupo focal que a Conecta se organize, mas é outra coisa se a GV convida. Então, as pessoas se sentem super lisonjeadas porque a GV está convidando para fazer parte de um grupo focal muito especial. A gente está focando em pessoas de renda média, por isso que eu estou nesta mesa. Então, não são super ricos e não são a gente. É uma renda alta, mas não ricos nem herdeiros. Então, vai ter um grupo focal onde a gente vai fazer a pesquisa qualitativa sobre por que doar ou não para direitos humanos. E aí, ainda estamos fazendo o roteiro para chegar a colher a informação certa. E vai ter também um survey online que a gente espera pesquisar em torno de 1.000 pessoas respondendo. Toda essa informação vai ficar em um relatório e em uma plataforma aberta a todo mundo. E eu acho que aí é um ponto que, para mim, é importante e que queria terminar com isso. Assim, na questão da captação de recursos, sobretudo quando você é uma organização, há quase que a cultura do sigilo. Então, se você consegue uma coisa, você não conta, se você tem um dado, você não compartilha. E acho muito da nossa inspiração com essa pesquisa é produzir uma ferramenta que colabore com o setor, com as organizações de direitos humanos para desenhar campanhas de captação no Brasil bem-sucedidas. Então, esse é nosso objetivo. Desafios, um deles é convencer as pessoas a vir ao grupo focal, outro fazer essa diferença entre doação em geral e direitos humanos, e dar ao conceito de direitos humanos alguma concretude. Acho que esse vai ser um trabalho conjunto entre os pesquisadores e a gente para ser o suficientemente instigante como para que a pessoa entenda que não estamos falando de tudo, mas que não se associe exclusivamente com o tema de sistema prisional, que veja uma agenda de direitos humanos mais ampla. E a gente tem o grupo focal em abril e os resultados daqui a uns meses. Obrigada. Obrigada, Ruana. Acho que as duas pesquisas estão focadas nos grupos de renda alta, né? Principalmente no Brasil. Com certeza eles estão encaixados na 1% dos mais ricos, e é uma contribuição super importante, porque a gente não conhece muito das nossas elites, né? Classe média alta, assim, o que se entende por classe média alta nos países desenvolvidos aqui é elite, né? E a gente não sabe muito, né? Então, o que come, como vive, a mãe no Globo Repórter, né, das classes médias altas, que a gente realmente não conhece. Então, a contribuição dessas pesquisas não é só para a cultura de doação, mas também no estudo das elites. E, com isso, eu queria abrir para perguntas. Antes da gente começar o segundo bloco, quem tem alguma pergunta para a mesa específica? Comentar? Tá bom. Pode ser para uma, para outra, para as duas. Ali, ó. Vocês podem passar para... Gente, não funciona o microfone, viu, da mesa. Pode ser para o IDES e para o GIF também. Eu acho que até da própria pesquisa que foi apresentada, tanto a do IDES como a direitos humanos, você vê que corrupção e nível de transparência é uma variável importante. A gente sabe que nos países ricos, pela literatura, os major donors, que eles chamam, eles normalmente, o fato deles doarem muito faz com que eles tenham alguma agência sobre a instituição. Isso faz com que isso alivie parte do risco que eles têm de que esse dinheiro seja mal versado, que seja mal administrado. Como vocês veem uma classe média brasileira, e existem estudos também que mostram que o nível que você percebe de corrupção no governo pode impactar a maneira como você vê todas as outras instituições, não só empresas, como também as entidades sociais, como a gente tem até o caso de regulamentações no Brasil que mostram que existe, de fato, malversação de recursos nas instituições. Como vocês imaginam, além de dar mais transparência, que possa ser feito para a classe média confiar no setor social no Brasil? Algum tipo de selo de qualidade ou algo do gênero está em questão? Ou é simplesmente cada uma dê sua transparência, envolve no nível local? Bom, como
A gente escuta muito essa questão da falta de confiança, mas, ao mesmo tempo, a gente também, muitas vezes, percebe que, mesmo quando passa esse estágio, né, a doação efetivamente não acontece. Será que isso também não é, muitas vezes, utilizado como uma desculpa para a não doação, porque, efetivamente, a cultura de doação não está implementada? Bom, primeiro, respondendo a você, eu não sei o seu nome. Felipe. Felipe. Cissa, tá bom. Então, eu acredito, quer dizer, as pesquisas mostram, claro, que a transparência é importante, é fundamental, e cada um tem que fazer a sua parte. Nós, muitas vezes, achamos que estamos nos comunicando bem, as organizações do terceiro setor, mas elas não estão se comunicando bem, estão falando para si mesmas, no linguajar que é nosso, e isso é extremamente problemático para nós, porque o que acontece? Muitas vezes os recursos são poucos. Então, entre você investir na sua causa final, ou você investir num site novo, mais claro, ou num fotógrafo que vai fazer fotos que vão... É uma decisão difícil. Então, eu acho que nós temos esse problema, é da natureza do nosso setor, e nós temos uma lição de casa a fazer mesmo de nos comunicarmos melhor. Mas, como eu coloquei lá na primeira barreira, eu acho que uma forma também de destruir essa desconfiança é a questão das pessoas entenderem o papel da sociedade civil, entenderem o que faz uma organização, o que é um advocacy. Por que eu vou dar dinheiro para uma organização que faz advocacy, que fica conversando com deputados? São coisas que estão muito distantes da realidade do cidadão comum. Então, eu penso que nós temos um caminho a percorrer nesse sentido também, porque, na medida em que eles entenderem o que nós fazemos, vai ser mais fácil deles confiarem em nós. Nas organizações. E, agora, respondendo a quem falou, isso pode ser, muitas vezes, só uma desculpa? Sim, sem dúvida, tem um caso emblemático do Instituto ASE, que eu acho que as pessoas, não sei se as pessoas conhecem aqui, o Instituto ASE, que o Marcos ASE selecionou projetos confiáveis e saiu captando recursos e não conseguiu. As pessoas antes diziam, eu não dou porque eu não tenho confiança, e agora eu não dou porque eu não dou. Claro que você vai ter sempre uma parcela da população que vai dar desculpa, eu não tenho tempo para fazer isso. Né? Mas eu acho que tem uma grande parte, como ela mostrou, por exemplo, nessa questão do México, que decide doar se ele entender, se alguém conversar com ele, se explicar. Então, eu acho que nós ainda estamos muito atrás, pelo menos quando a gente vê as campanhas de outros lugares que são mais efetivas, falam mais ao coração e à mente das pessoas, acho que a gente ainda tem muito que fazer da nossa parte. Eu não sei se o problema aqui no Brasil, a gente vai chegar à conclusão que é desconfiança pela gestão de recursos. Eu não sei. Então, para mim, o grupo focal e a pesquisa realmente vai trazer assim. Por que você não doa para direitos humanos? Vamos ver o que as pessoas respondem. Minha intuição não é que o problema vai ser desconfiança pela gestão dos recursos. Vamos ver o que vem. Além da pesquisa, a gente está engajado em tentar captar recursos de indivíduos em montos menores e estamos usando exclusivamente plataforma online. Não estamos fazendo na rua como anistia, porque é muito caro, estamos fazendo só através do site. E é pequeno, e eu não vejo essa atividade como uma atividade de captação, eu vejo como uma atividade de construção de constituency, de diálogo com a sociedade. E a gente está tentando um projeto que meio seria um complemento do BIS, que seria um sonho, que é encontrar essas pessoas no país inteiro. Então, as pessoas que estão doando estão distribuídas pelo país e também as pessoas que se engajam com a Conectas através do Facebook de uma forma positiva estão distribuídas no país e a gente gostaria de encontrar com elas em encontros em 4 cidades para conhecê-los e fazer essas perguntas. Eu acho que a gente tem muita pouca informação e eu não tenho nenhum elemento que me dê para intuir que a pesquisa dos Estados Unidos vai dar o mesmo resultado aqui. Eu acho que não. Se você vê o que está acontecendo com a chegada do Trump e assim o aluvião de recursos para a SLU, aqui a gente deveria ter tido algo parecido e não tivemos. Então, acho que são situações muito diferentes. A gente vai ter que fazer pesquisa uma vez e outra vez e maiores para ver o que acontece.
E selos, não, foi criado agora o selo das 100 melhores ONGs. Tá? Eu acho que há várias iniciativas nesse processo de tentar criar selos de qualidade. Talvez em alguma... Bom, depois a gente pode falar mais de selos de qualidade. Então, agradeço a Ruana e a Andrea pela exposição. Recadinho, pode. Vou pedir ajuda do público. É o seguinte, nós do IDES estamos tentando fazer uma parceria com a Ruana, pegar uma carona nesse projeto que eles conseguiram aprovar, porque a gente gostaria muito de fazer essa pesquisa que ela vai fazer, esse grupo focal, que primeiro, antes de perguntar por que as pessoas não doam para os direitos humanos, que elas perguntassem por que as pessoas não doam. Então, a gente teria uma espécie de um perfil de uma classe alta, em geral, em relação à doação, e depois eles passam para a próxima etapa, que é direitos humanos. Então, eu peço o apoio de vocês para tentarem convencer a Ruana também a participar desse nosso projeto. Obrigada, pessoal. E chamar agora, para compor a mesa, a Nina, o Rodrigo e o João, por favor. Obrigada, gente. Deixar aqui, você vai ser o primeiro que fala. Não, você vai começar. Eu sei, você não quer. Você termina. Está no script. Eu adoro, deixa eu ver se... Não, sim, exato. A gente estava aqui na outra vez. Mas elas são temas diferentes. Pessoal, então, esses daqui são os representantes dos outros 3 projetos ganhadores do Fundo BIS. E nós vamos começar com um projeto que foi aprovado na área de advocacy e regulamentação, que é a iniciativa do Marco Bancário da Doação, né, que vai atuar para o reconhecimento da doação como uma modalidade de transação financeira, com o objetivo de garantir maior segurança jurídica das organizações. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o João Paulo Vergueiro, que é o atual diretor executivo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos, e um dos organizadores do Dia de Doar. Então, vai lá, João. Beleza. Bem, boa noite a todo mundo. Obrigado ao GIF, né? Parabéns ao GIF por abrir espaço para essa mesa que a gente está fazendo aqui na sessão aberta. Eu tenho 10 minutos, né? Vou tentar usar até menos. Quero começar com um exemplo. A gente está aqui num evento do GIF, né? O GIF, acho que a maioria de vocês sabe que a sigla original era Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, né? Vamos tirar empresas do GIF, né? Vamos deixar institutos e fundações. Aí a pergunta que eu tenho para vocês é: qual que é o instituto ou a fundação mais legal do Brasil? Se a gente fosse escolher uma mais legal, aquela mais bacana que tem, qual que é o instituto ou fundação mais legal do Brasil? Difícil? Oi? Ayrton Senna? Instituto Ayrton Senna? É um bom exemplo. Vamos ficar no Instituto Ayrton Senna, então, que a Carla sugeriu. Vamos dizer que vocês são contratados para serem diretores executivos do Instituto Ayrton Senna. Empregão, hein? Vocês vão ser diretores executivos do Instituto Ayrton Senna. Aí vocês chegam no... Beleza, tá? Contrato assinado, carteira de trabalho, CLT, tudo direitinho. Instituto Ayrton Senna, que eu saiba, paga bem, né? Vocês vão estar super felizes. E vocês chegam no banco e o banco se nega a abrir conta para vocês. O banco não abre conta, né? Mas você pergunta por quê? Não abro porque eu não quero. Não quero abrir conta para você. Né? Mas tudo bem, você insiste, você reclama, você enche o saco, vai na ouvidoria do banco, o banco até abre a conta. Aí você vai pedir aquele cartão de crédito que você finalmente é Platinum, né? Ou é Black. Finalmente você vai ter um cartão de crédito bom agora na vida, com direito à sala VIP, né, no aeroporto. Vai dar para viajar, né, afinal de contas. E dá para pagar o Facebook Ads, né, da sua organização. Dá para pagar o Facebook Ads, exatamente. Vivi isso. E o banco se nega a dar cartão de crédito. Não dou cartão de crédito para indivíduos. Só dou cartão de crédito para empresas. Só para quem tem dinheiro mesmo. Só para quem gera receita. Essa é a realidade que a gente tem vivido no terceiro setor. Trazendo para a nossa vida, né? Os bancos, de forma geral,
não entendem a realidade do terceiro setor, não entendem o que são as organizações da sociedade civil. E, por isso, não são poucas as vezes e que esses exemplos ilustrativos que eu dei acontecem na vida das ONGs, na vida das organizações. A Nina brincou, Papagaio Edwards. A BCR, a gente mesmo teve o nosso cartão de crédito negado por um banco, que não dá crédito para a ONG, porque, segundo ele, ONGs não têm receita. E nós fomos, e eu precisava do cartão de crédito para pagar o Facebook, né, para pagar um servidor internacional da Captamos, que está fora do ar, que eu tinha que pagar no meu cartão de crédito e pedir reembolso da BCR. E a gente só conseguiu resolver esse problema quando foi para uma startup da área de finanças, que é uma fintech. Né, e a gente abriu uma conta no Banco Neon. E aí hoje eu tenho cartão de crédito porque eu fui atrás de uma outra... Essa realidade estranha, né, essa realidade é o que muitas organizações têm vivido hoje no Brasil. De forma geral, o sistema financeiro não entende o que são as organizações da sociedade civil. Não entende que nós representamos quase 2% da economia. Não entendem que nós empregamos mais de 2 milhões de pessoas. Não entendem que nós geramos de receita, só de indivíduos, quase 14 bilhões de reais todos os anos. O sistema financeiro, de forma geral, não vê o terceiro setor como uma indústria da economia, como um setor relevante da economia. E, por isso, não desenvolve para nós produtos, serviços ou um mínimo de atendimento que desenvolve para as empresas, para microempresas, até para MEIs, ou empresas que são simples. O que tem que ter, mas que falta para o nosso setor. E a gente foi perceber que o buraco é mais fundo que isso. Não existe no sistema financeiro instrumentos que separem o que é doação do que é pagamento. Pagamento é uma coisa. Quando eu faço um pagamento porque eu fiz uma compra, uma venda, contratei um produto, comprei um produto ou contratei um serviço, para quem eu pago está automaticamente obrigado a cumprir aquela obrigação comigo. Se a pessoa não faz, ou se a pessoa não paga, eu posso colocar o nome dela no Serasa, no SPC, eu posso questionar juridicamente aquele pagamento. A doação é completamente diferente disso. A doação é um ato voluntário, é um ato unilateral de alguém ou de uma instituição que decide fazer o bem para com o terceiro, doando para uma ONG, doando para uma organização da sociedade civil. São características distintas, a doação do pagamento. E a gente foi perceber que no Brasil, por exemplo, não existe boleto de pagamento. Não existe a figura do boleto de pagamento. Toda e qualquer organização que recebe doações... Oi? Boleto de doação, desculpe, do boleto de doação. Toda e qualquer organização que recebe uma doação por meio de boleto é obrigada a emitir um boleto de pagamento, dentro das regras do Banco Central, que prevêem a figura do boleto de pagamento com as características do boleto de pagamento. Porque o brasileiro não doa? Não, não é porque o brasileiro não doa. Né, doa muito, é porque quando se pensou a figura do boleto e ele foi regulamentado, esqueceram que existem outras formas de transação financeira que não apenas o pagamento, sendo a principal delas a doação. Então a gente doa hoje 14 bilhões de reais por ano, dos quais nós estimamos cerca de 6 bilhões por boleto, que é provavelmente a principal forma de doação no país, e todo mundo que emite boleto para doação é obrigado a emitir boleto de pagamento. A mesma coisa para o débito bancário em conta corrente. A mesma coisa para fazer a conversão de um câmbio que a gente recebe de um doador individual. Que, como não tem uma regra específica para diferenciar o que é um câmbio de uma prestação de serviço de um câmbio de doação, cada câmbio é uma loucura. Depende do cara da mesa de câmbio, depende do banco. A gente não consegue explicar para o financiador qual é a regra para fazer câmbio de doação no Brasil, para converter o câmbio, porque não existe a regra. O sistema financeiro todo foi pensado unicamente com o lado do pagamento, de quem recebe pagamentos. E nós nos financiamos com a doação de quem acredita nas nossas causas. Então, a proposta do marco bancário da doação, ou do marco da doação, é justamente resolver esse problema para garantir que nós tenhamos segurança jurídica junto ao sistema financeiro, para que as doações sejam diferenciadas do que é pagamento, para que as organizações tenham instrumentos
concretos para receber a doação, para que os bancos nos atendam. E eu não quero que o banco faça caridade, eu vou ajudar a organização, vou abrir a conta para você. Eu quero que os bancos, a gente quer que os bancos vejam o nosso setor como um setor forte da economia e desenvolvam produtos e tenham gerentes especializados em atender as organizações da sociedade civil, como é lá fora. Lá fora, se você recebe um financiamento, todo mundo adora, ou pelo menos adorava a Petrobras, né? Inclusive abriu o edital recentemente, né? Voltando às antigas. Todo mundo adorava um editalzinho da Petrobras. Sou aprovado no edital da Petrobras, sei que eu vou receber R$1 milhão no dia 1 de janeiro. Onde há um sistema financeiro que reconhece o terceiro setor, os bancos fazem até antecipação de crédito. Imaginem como vai ser o país o dia que o sistema financeiro entender e reconhecer as organizações da sociedade civil e desenvolver produtos que ajudem a gente a conseguir esses R$20 bilhões que a classe média pode doar. Porque hoje a gente não tem o apoio dos bancos, ou a gente não tem o sistema financeiro do nosso lado para conseguir esses 20 bilhões. A gente tem um sistema financeiro atuando contra as organizações, por vários motivos, e mesmo que não percebam isso, mas não são nossos aliados para o desenvolvimento, para o fortalecimento e para a sustentabilidade da sociedade civil. Então, esse é o propósito do marco bancário da doação, a gente levar para o parlamento e a gente levar para o Banco Central propostas de regulamentação específicas. Essas propostas a gente vai apresentar num evento no dia 17 de abril, de manhã, no IDEC, no Instituto de Defesa do Consumidor. Vocês vão ficar sabendo, a gente vai começar a divulgar. Nós, com o recurso e apoio do Fundo BIS, contratamos o Rubens Naves e a Pulso Público, que estão desenvolvendo com a gente a proposta do marco da doação, e nós vamos anunciar essas primeiras propostas para, inclusive, ouvir o retorno da própria comunidade no dia 17 de manhã, nessa iniciativa que tem o apoio do Fundo BIS. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, João. Acho que aqui está todo mundo torcendo para o sistema financeiro vir para o nosso lado. A próxima iniciativa está enquadrada na área de tecnologia e inovação, dentro das áreas do Fundo BIS, e é a iniciativa de arredondamento em plataforma de e-commerce, que vai permitir microdoações em compras pela internet, diretamente no momento da compra, né, do clique da compra, para milhões de consumidores no varejo online. E quem vai falar para a gente é a Nina Valentini, que é administradora pública, e atualmente é diretora-presidente do Movimento Arredondar. Boa noite. Nossa, boa tarde. É muito bom estar aqui, ver a sala cheia. No último congresso a gente estava aqui também, né? Mesma sala, engraçado. Estou super feliz de compartilhar com vocês. É um sonho muito antigo do Arredondar. Mas antes eu queria fazer uma pergunta assim. Quem não conhece o Arredondar, nunca arredondou, levanta a mão. Quem nunca arredondou? Tá, então eu só vou dar um briefing rápido. Fico feliz que está cada vez mais raro. Todo mundo doando, todo mundo arredondando. A gente trabalha desde 2011 para mudar a cultura de doação, para estimular as pessoas a terem o hábito de doar. E a gente faz isso através de um mecanismo muito simples de arredondamento de centavos em meios de pagamento no varejo de loja física. A gente começou no mundo físico. E desde o começo, a Arredondar tinha um sonho de ir para o mundo online. Mas, como tudo no Brasil, o mundo online tem outras complexidades, né? E todo o esforço que a gente tinha feito em termos tributários era muito focado em lojas físicas. E tinham muitas questões que ainda eram difíceis, a gente precisava realmente de apoio para poder desenvolver, para a gente poder entrar nas lojas online. Então, hoje, você vai numa loja física, a operadora de caixa vai te perguntar se você quer arredondar. Você fala que sim. Essa pequena doação a gente destina para mais de 40 projetos hoje, né? Estamos com 70 organizações credenciadas. Estou vendo 2 pessoas de 2 organizações que a gente apoia aqui, a Andréia do IP, a Antonieta da OCA. Levantem a mão. Depois elas podem contar como é ser apoiada pelo Arredondar. Já faz bastante tempo que a gente está com elas. Enfim, e é uma forma das organizações se fortalecerem com doações de pessoas físicas, e uma das inovações é que essa doação é de recurso institucional, não é uma doação para projeto. Então, a gente apoia, por exemplo, organizações também de advocacy. Em linhas gerais, a gente começou lá atrás, querendo fazer loja online, né, trabalhar com e-commerce, e a gente já tinha um canal com e-commerce, chegamos a ter várias reuniões, mas a nossa sensação é que sempre que a gente chegava numa parte tributária, a gente tinha uma limitação. No ano passado, a gente começou um trabalho com os nossos advogados do BMA,
que são nossos parceiros no programa Pro Bono deles, que chama BMA Inspiração, para desenvolver uma solução para e-commerce, porque o e-commerce tem muitas questões tributárias que são muito diferentes da questão da loja física. Então, se você tem uma loja no Rio Grande do Sul, o seu centro de distribuição é em Goiás, e o que seu cliente comprou na Bahia, você tem um problema sério de TCMD que ainda está acontecendo. Então, a gente precisava criar uma regra clara, uma forma clara de atuar, e a gente desenhou isso com eles. Mas, quando a gente desenhou isso com eles, a gente também não tinha recurso para desenvolver a outra parte, que foi o que está sendo contemplado pelo Fundo BIS, que é a parte tecnológica. Então, a gente primeiro fez a parte tributária, e a gente, junto com a nossa equipe de tecnologia, quero dar um destaque especial para a Cristal, que está ali sentada, mas que coordena toda a parte de BI do Arredondar, a gente começou a estudar formas de entrar no mundo online, e a gente agora está entrando em 2 frentes. Então, a gente está com uma parceria com a Vtex, então a gente vai entrar via lojas da Vtex, então a gente tem vários parceiros que usam essa plataforma de lojas, e a gente desenvolveu uma solução, junto com um grupo de programadores, a partir do projeto do BIS, para que as lojas que usam a plataforma Vtex, que hoje é uma das maiores plataformas do Brasil de compras, possam disponibilizar o Arredondar para os seus clientes. Então, daqui a pouquinho, esse projeto vai estar rolando. Fora isso, a gente também está desenvolvendo uma outra solução para a Magento, que é uma outra plataforma, em parceria direto com uma loja que quis desenvolver, foi muito legal. Então, enfim, a gente está num momento bem interessante nesse sentido. Importante dizer que e-commerce representa só 4% do universo de compras online, mas vem crescendo muito. Então, de fato, não dá para a gente abandonar a estratégia de trabalhar em lojas físicas, e a gente nem quer isso. Só que a questão é que o mundo físico exige da gente um treinamento constante das equipes, um engajamento de força de vendas, é um esforço muito grande que a gente faz, e quem está com a gente sabe disso, para manter a chama da pergunta viva nas equipes de vendas. Então, é muito engraçado que várias vezes eu recebo mensagens do WhatsApp, assim, amigos, enfim, parceiros, que falam assim, eu fui em tal loja e não me perguntaram, ou eu fui em tal loja e me perguntaram. Juro por Deus que é o que eu mais recebo durante a semana. E aí, qual loja você foi? Fui em tal. Então, mas por que você não pede para doar? Que é sempre que a gente estimula que o próprio consumidor peça e fortaleça essa ideia, porque esperar que só o colaborador da loja, que tudo bem, a gente treina, a gente leva para a ONG, pergunte, é um desafio, né? Então, assim, acho que é muita pergunta, são muitas demandas, é muita pressão em cima do caixa, então tem várias questões. Então, um convite para todo mundo que, quando for numa loja que você sabe que é redonda, que tiver uma comunicação no ponto de venda, peça para arredondar, tá? Mas, de qualquer forma, tem uma expectativa nossa muito grande, um trabalho muito forte agora em e-commerce, porque a gente está lidando com um fator completamente novo na nossa operação, que é a gente começa a falar com o doador de um outro lugar, e sem falar com o doador, não tem mais um intermediário da equipe de vendas, né? O site você está falando direto com o doador. Essa é uma das barreiras que a gente está rompendo com esse projeto, que é maravilhosa para a gente. Segunda questão a gente, além de conseguir, enfim, de falar direto sem a equipe de vendas, na loja física eu não tenho a informação de quem é o doador, só se o parceiro quiser me abrir essa informação. Então, eventualmente, ele abre essa informação, mas é muito raro. No mundo online, eu posso começar a ter o acesso para chegar no que a gente chama de Arredondar 2.0. Nós estamos construindo o Arredondar 2.0 nesse momento, que é o próprio doador poder começar a escolher para onde vai a doação. Então, o meu sonho é que você tenha lá, você colocou seu CPF. Eu sei que muita gente critica o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, mas essa coisa de você põe seu CPF, você doa para onde você quiser, é muito legal, e a gente queria fazer isso desde o começo. Mas essa informação de quem é o doador é uma informação que eu preciso ter para fazer isso. Então, a gente começa a trabalhar para, cada vez mais, falar com o doador e o doador escolher para onde vai o recurso. E isso é um dos sonhos que a gente tem para os próximos anos, é fazer essa aproximação. Inclusive, eu sempre falo que, quando eu comecei a trabalhar na Arredondar em 2011, eu achava que eu ia gastar muita energia olhando para esse doador. Mas, nos últimos 7 anos, eu gastei muito mais energia trabalhando com varejo, para que o varejista abrisse a porta. Trabalhando com as equipes de venda, trabalhando com os estados, nas secretarias da Fazenda, para que eles mudem a legislação de TCMD, pedindo isenção em lugares que tem que pedir isenção, imunidade onde tem que pedir imunidade. Então, o esforço que a gente está começando a fazer agora de comunicação com o doador é muito encabeçado pela frente de e-commerce, que é um esforço que a gente acha bem importante. Um outro ponto interessante, assim, eu queria só falar rapidinho, a gente fez uma pesquisa, aproveitando que falando um pouco já de pesquisa, com a GV e com o GPA,
no ano retrasado, né, lançamos no começo do ano passado, sobre o perfil do doador, né, no momento do caixa. E a gente realmente não sabe como que isso vai se desenvolver no e-commerce, né? Então, a gente tem várias perguntas que, em breve, espero que no próximo congresso eu possa contar novidades, coisas que a gente descobriu nesse processo. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu é que, se a pessoa arredonda uma vez, ela tem 67% de chance de arredondar na próxima compra, que é um número, uma taxa alta de retorno. E o que a gente ouvia nos grupos focais da pesquisa era que as pessoas não convertiam a primeira doação por uma série de achismos. Eu acho que eu não vou receber um comprovante de doação, eu acho que essa organização é muito grande e não precisa, ou essa organização grande não precisa, mas ela me dá credibilidade para eu doar para outras. A gente fez um teste muito interessante de um grupo de lojas arredondando para uma ONG grande, um grupo de lojas arredondando para uma ONG pequena, e um grupo de lojas arredondando para a causa educação. E a gente achou que ia ter uma baita diferença, né? Entrando um pouco na questão que a Rona falou antes, e a gente percebeu que não tinha diferença nenhuma. Não é isso que leva o cliente a doar, é facilidade. No nosso caso, quando a gente está falando de doação de centavos, que hoje a média é de 19 centavos na nossa operação, é facilidade, transparência, é a pessoa poder entrar no site e ver o que está acontecendo na ponta. Então, é assim que a gente está acreditando muito que no e-commerce a gente vai continuar mantendo o padrão de que a pessoa vai arredondar se for simples. E nosso desafio agora, nesse projeto, é fazer com que essa função esteja simplesmente ativada. Então, só para contar um pouquinho de cronograma e próximos passos, assim, para vocês acompanharem, a gente deve pilotar em algumas lojas nos próximos 2 meses. Tem um player muito grande entrando com a gente, ainda não posso falar quem é, mas muitos de vocês, com certeza, devem ter feito compras ou vão fazer nos próximos meses, porque realmente é um player grande que está em desenvolvimento com a gente num projeto enorme de e-commerce, acho que vai ter bastante visibilidade. E o meu convite é realmente para depois vocês contarem para a gente como é que foi a experiência de arredondar, não só na loja física, pode mandar WhatsApp, pode escrever no nosso Facebook, mas também contar para a gente como é que foi na experiência de e-commerce. Obrigada. Obrigada, Nina. Potencial imenso, né, de captação. E ela falando assim, parece que é simples, é só clicar, mas é o projeto do Fundo Bis mais difícil de entender. A Nina e a Cristal têm que literalmente desenhar essa parte técnica para a gente, porque é muito complicada. Então, suor, né? E vamos encaminhando agora para o último projeto apoiado pelo Fundo Bis, que é na área de campanhas. Causa frisson aí, que é a apresentação da plataforma Viralize, que ela busca conectar a audiência na internet, por meio de influencers digitais, a causas e projetos que estão precisando de financiamento. E quem vai falar para a gente é o Rodrigo Bueno, que ele é sócio do Estúdio Cais, que é uma empresa dedicada a criar, implementar e comunicar iniciativas que gerem conhecimento para a sociedade e tenham propósitos ligados ao interesse público. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nessa mesa com colegas que estão atuando aí no mesmo segmento. Depois de falarmos de pesquisa, de marco regulatório, de tecnologia, eu queria falar um pouquinho de comunicação e nossa pequena contribuição. A gente sabe que a dimensão ainda é muito discreta, mas que pode ser aí o começo de uma história que pode ganhar força nos próximos anos, que é a Viralize, esse projeto que está sendo viabilizado a partir do Fundo Bis, e que é um sonho antigo do Estúdio Cais, que nasceu dessa vontade da gente contribuir com o fortalecimento da cultura da doação no Brasil. E aí, para a gente entender e conseguir propor alguma coisa, a gente fez um mergulho muito profundo para conhecer um pouco desse ambiente, né? Muitos dos dados já apareceram aqui na pesquisa, então a gente sabe que o brasileiro doa, mas não fala, né? Tem alguma coisa aí que a gente não sabe de onde vem, uma culpa cristã, não sei o que é, aquela coisa de que uma mão faz, a outra não deve saber, né? Minha avó falava isso. Então, isso existe, está colocado, existe o quadro da desconfiança nas instituições brasileiras. Oi? A gente apertou o mudo. Eu vou querer esse minuto, hein, de volta no fim.
Enfim, então todos esses dados colocados e uma outra realidade que a gente acabou fazendo um grande mergulho, que é esse universo, esse ambiente dos influenciadores digitais, né? Foi tão importante para a gente, inclusive, para quebrar alguns paradigmas, desconstruir alguns preconceitos que existem, inclusive, no nosso campo social. Nós, no Estúdio CAIS, nos dedicamos à comunicação, à geração de conhecimento, ao planejamento, mas atuamos basicamente com organizações sociais e investidores sociais. E esse campo dos influenciadores digitais é um campo um pouco desconhecido, né? Mas é um campo muito potente, que mobiliza uma audiência absurda hoje em dia. São milhões, bilhões de pessoas conectadas a influenciadores, capazes de canalizar uma energia para projetos e causas sociais que a gente desconhece. E aí a gente está se valendo de um ambiente digital pensando em 3 questões, assim, né? Que é o senso de oportunidade, ou seja, o potencial doador está ali, está conectado. A questão da influência, esses influenciadores, eles exercem uma influência gigantesca na sua audiência, né? E a questão do impulso. Eu mesmo, particularmente, já doei muitas vezes porque eu estava conectado. Durante o dia, outras vezes eu já pensei em doar, mas até eu ir lá e realizar minha doação, isso não se concretizou. Então, a gente está conversando aqui sobre uma possibilidade de concretizar a doação ali, na internet, naquele minuto em que a pessoa é abordada. E como é que isso, então, é desenhado, né? A gente tem um parceiro que é especialista nesse universo dos influenciadores digitais e a gente fez um grande estudo dos últimos 6 meses de 100 nomes que estão aí na internet e são muito potentes em algumas causas específicas. A gente, às vezes, de uma forma leviana, pensa que a internet é humor apenas, esporte, games e coisas do tipo, mas existe aí uma gama gigantesca de áreas que se conectam com outras áreas do campo social e que pode gerar essa relação direta. Por exemplo, quem aqui é mãe, com certeza acompanha ou já viu alguma blogueira, alguma influenciadora no YouTube que fala de maternidade. Geralmente é um público sensível a causas da primeira infância, letramento, literatura, enfim. Tem a galera da defesa dos direitos dos animais, tem a galera dos direitos humanos. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, só complementando um pouco do que a Ruana falou, fazendo a pesquisa e até a questão do pré-teste, a gente tentando entender um pouco, direitos humanos, a gente está em 2018 precisando de novo falar o que são direitos humanos, né? A gente percebe que as pessoas, na sociedade atual, no momento atual, desconhecem e têm muita dificuldade de entender o que significa direitos humanos como campo mesmo. Então, isso é um ponto. Só que aí, quando a gente começou a esmiuçar, e direitos humanos aí foram para 1000 causas. Então, a gente tem a questão racial, a gente tem a questão de gênero, a gente tem a questão LGBT, e aí sim a gente consegue sensibilizar. Uma hipótese nossa é que a doação tem muito a ver com causas que te tocam de uma forma quase que subconsciente, assim. Então, você tem alguma questão, por exemplo, com a causa LGBT. A partir do momento que você vê uma influenciadora num vídeo no YouTube, e ao final desse vídeo ela fala: você percebeu sobre tudo isso que estamos falando, a complexidade desse debate? Que tal doar para esse projeto que apoia mulheres trans na periferia de São Paulo? A pessoa só clica, ela cai direto nesse projeto e ela pode ali fazer a doação dela. A gente está usando um cardápio de projetos como gancho, mas a nossa ideia é falar sobre cultura da doação. Então, a gente fez toda uma curadoria e selecionamos uma média de 10 projetos por causa. A gente está atuando com 5 causas. No verso do folder que eu deixei para vocês, temos as causas. E a gente tem esses projetos como gancho, porque a gente sabe que essa audiência precisa da concretude. Falar só sobre valorizar a cultura da doação é muito genérico para essa audiência da internet. Então, a gente está usando o projeto social como concretude da doação. Por exemplo, você vai doar para uma casa no centro, ali debaixo do viaduto, aqui no centro de São Paulo, que acolhe pessoas LGBT que foram expulsas de suas famílias. Isso dá concretude. E aí, o que a gente quer com isso tudo? É falar que doação, o ato de doar, gera comprometimento, garante direitos, fortalece a democracia. Eu até vou fechar já minha fala aqui para a gente conseguir depois dialogar um pouquinho, mas a questão é essa: a gente está tentando conectar influenciadores e sua audiência com projetos e causas urgentes que demandam recursos de doadores individuais, no momento em que a gente precisa, de novo, falar no Brasil sobre o compromisso de cada um de nós com a agenda
da democracia, com a agenda dos direitos, e a gente acha que o ato da doação ele é simbólico e significante para a gente conseguir avançar nesse sentido. Obrigado. Oi? Obrigada, Rodrigo. Então, mais uma iniciativa que tem um potencial imenso também para levar recursos para as organizações, para os projetos. E eu vou abrir já para perguntas, que a gente tem uns 13 minutinhos aí para um debate. 13. E quem quiser já fazer alguma pergunta, falar, ter algum comentário, o Gustavo vai estar passando com o microfone, tá bom? Oi, pessoal. Certo? Agora? Aí. Oi, gente, meu nome é Patrícia, eu sou do Instituto Liga Social, minha pergunta é para o JP. Você, no teu projeto, você está pensando também em fundos de investimento, como simplificar para eles poderem fazer a doação e abater como despesa? Você pensou nesse aspecto ou está pensando mais no banco varejo? Paloma, do Psilabs. Minha pergunta vai mais para as plataformas. Como que é feita essa curadoria? E depois que é feita a doação, se existe algum controle de vocês, do que está sendo entregue por essas organizações? E como que funciona a comunicação dos resultados para os doadores, né? Você que não tem o contato desses doadores diretos, como que vocês contam para eles o que aconteceu com esse recurso? Olá, eu sou a Merula, da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. E eu gostaria de saber também da BCR duas questões. A formação de pessoas que atuam nessa área de mobilização de recursos, né? A BCR tem um papel importante nessa formação, acho que é importante falar um pouquinho aqui. E a questão do engajamento da pessoa física ainda é muito baixo, não apareceu muito na pesquisa da IDES, em relação à doação de incentivo fiscal. Muitas pessoas ainda não sabem como participar, então, grande montante que é mobilizado de pessoa física nos outros países advém de renúncia fiscal, né? Então, de repente, nessa campanha educativa que vocês estão planejando para educar como linhas gerais a cultura da doação, começar explicando como que poderia ser qualquer um de nós direcionarmos parte do imposto a ser pago para algum tipo de projeto, que ainda é muito baixo. E mais uma iniciativa que precisa muito de divulgação é a questão da nota fiscal paulista, que também mudou recentemente o formato que antes a instituição poderia escolher a instituição para direcionar as notas, e agora isso depende da iniciativa da pessoa física. Só para vocês terem uma ideia, o que representa para o nosso orçamento, a gente conseguiria mobilizar com 50 estabelecimentos 100 mil notas por mês, né? Então, só 50 empresas decidindo doar representava 100 mil notas por mês. Hoje, dependendo da pessoa física, mesmo falando para a família, amigos, etc., a gente consegue mobilizar 150 notas, não é 1.000, 150 notas. Então, assim, nem a própria família que sabe a dificuldade, a importância de direcionar a nota fiscal, entra para se cadastrar no site. Não quero que o programa saiba com o que eu gasto, senão a Receita vai vir atrás. Só que quem tem cartão de crédito, a Receita já sabe o que consome. Então, assim, é uma mentalidade, uns boatos que se criam no Brasil do nada, né? Que você vai doar aquela notinha fiscal de um almoço corporativo para uma instituição e eles vão achar que é uma conta pessoal. Não vão. Não tem relação um programa do outro, mas ainda não está muito esclarecido para a população. Então, eu acho que, dentro dessas campanhas de esclarecimento, vale a gente pensar. Com a Nina, a gente já conhece a iniciativa há muito tempo, né? E
numa outra discussão que a gente teve, só para vocês terem uma ideia que ela não falou aqui, a média por pessoa doada é 14 centavos. Hello, olha o esforço que você tem que fazer para arrecadar 14 centavos, né? Então é isso. Quanto custa para a gente arrecadar isso? Então, nós aqui somos os multiplicadores dessas ações. E quem de vocês já está cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista? Doando as notas. Então, mas você vê ainda uma super... A gente está aqui numa sala cultura da doação, imagina lá fora. Outra acabou a bateria. Respondendo a primeira pergunta da plataforma, como é que a gente seleciona, a gente começou com um modelo de seleção que era um edital público em 2012. A gente migrou para um segundo modelo com credenciamento, então se tinha organizações que cumpriam os enfim, faziam o mesmo processo do edital, só que a gente tinha os mesmos critérios, mas elas eram indicadas por algum varejista ou elas traziam algum varejista. Esse modelo foi até o final do ano passado. A gente percebeu algumas limitações dele, então a gente acabou mudando. E hoje a gente tem um portfólio de... A gente está fazendo da seguinte forma. A gente tem 70 organizações que estão aptas a receber recursos. Dessas 70 organizações, hoje, nesse último repasse, se eu não me engano, 45 receberam. Foi agora, semana passada, até preciso checar, mas provavelmente foi esse número mesmo. E aí, o que a gente faz a gente vai abrir um edital por ano, no segundo semestre a gente abre um edital para selecionar novas organizações. E se um parceiro varejista de grande porte, só dos maiores, indica uma organização, a gente, eventualmente, procura organizações dessa causa. A gente faz uma busca ativa, faz um processo seletivo. A gente fez isso com o GPA, para a causa da educação alimentar. Inclusive, agora estamos procurando organizações no Rio Grande do Sul, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul. Fazendo propaganda, porque realmente estou procurando. Tá? E em outra rede grande varejista, a gente também está procurando organizações do Rio Grande do Sul, para um outro projeto, ligado à educação básica. Então, quando é um varejista muito grande que justifica o esforço, a gente credencia. Nesse credenciamento tem uma série de etapas, uma parte documental, uma parte de visitas técnicas, uma parte de entrevista. A gente não trabalha com organizações que são religiosas, né, de cunho religioso na atuação. Tem várias questões aí que a gente olha para a laicidade. A gente também, obviamente, olha para organizações idôneas, mas a gente trabalha, assim, com organizações pequenas e médias. Então, nós temos organizações com orçamentos abaixo de 1 milhão, que enfim, organizações até, acho que a menor que a gente tem hoje tem um orçamento de 230 mil por ano, se eu não me engano. Então, assim, estamos falando de organizações pequenas também. O nosso papel, a gente entende o nosso papel como um papel de quem fortalece a instituição, porque dá um recurso institucional, e também porque não faz sentido uma equipe de 9 pessoas trabalhar para uma organização necessariamente gigantesca que tem uma área enorme de captação. Nosso core é trabalhar com doação de pessoa física, a gente sabe que é caro para estruturar isso, e a gente tem, sim, hoje, cada vez mais, se posicionado como uma organização que trabalha com organizações pequenas e médias. Eventualmente, não estou dizendo que não tem nenhuma organização grande no nosso portfólio, tem organizações grandes, mas elas não são a maioria das organizações que a gente trabalha hoje. A gente não tem que ser grande para estar no Arredondar, é isso que eu quero dizer. E entrando um pouco na questão da nota fiscal paulista, Merula, eu queria aproveitar um gancho. Eu sei que foi polêmico e difícil, e vai ser. Eu não vou brigar com o JP dessa vez. Mas eu sou muito a favor desse movimento, do que foi feito pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Primeiro, porque eu acho que era assim desde o começo, as organizações trabalham com a gente, talvez a Andréia até lembre, lá atrás, no começo do Arredondar, teve uma reunião que a gente fez com as ONGs, e eu falei, gente, não apostem todas as suas fichas em nota fiscal paulista, porque esse sistema não foi pensado para isso e vai cair. Por que vai cair? Porque a forma como aconteceu o processo de entrada das organizações da nota fiscal paulista foi uma forma complexa, difícil, enfim, e teve muita fraude, muita fraude. Assim, era uma gestão complexa, então eu acho que a tentativa da Cefaz foi uma tentativa, e a resolução e a forma como está caminhando
vai dar trabalho para as organizações, sim. Assim, construir essa base de doadores de pessoa física, assim como dá trabalho quando a gente está falando de arredondar, assim como dá trabalho quando a gente está falando de outras iniciativas. Tudo dá trabalho. Mas no Brasil dá mais trabalho porque tem uma cultura de esperar que as empresas e o governo doem para as organizações e uma cultura muito pequena de fazer com que as pessoas, estimular as pessoas físicas a serem a base de aliados das organizações e do seu impacto. Em outros países a gente tem mais isso. Então, é realmente uma cultura, vai dar trabalho, né? Tem um gap. Mas eu que baixei o aplicativo, que estou lá cadastrada, recentemente teve uma fala do secretário da Fazenda num encontro da Rede Folha, faz umas 2 semanas, que foi muito legal. Ele contou um pouco também assim de novos mecanismos que eles estão imaginando dentro do aplicativo que vão ser lançados em breve para automatizar as doações. Então, todos os seus créditos vão para a ONG que você escolheu. Coisas muito legais. Agora já está? Então o JP já está funcionando. Mas eu ainda não ativei esse, enfim. Então, você pode fazer automático. Então, maravilhoso. Sabe por que eu acho maravilhoso? Porque meu chute, se você me perguntasse há 2 anos atrás o que vai acontecer, eu falei, vai cair, não vai mais ser doação na nota fiscal paulista. E o que eu acho que a Cefaz fez, que foi maravilhoso, foi vamos organizar e vamos sim deixar esse mecanismo ativo, mas vamos profissionalizar esse mecanismo. Porque senão, enfim, então, acho que só deixando claro que sim, mega trabalhoso construir uma rede de relacionamento, mas uma vez que você ganha um doador para a Abrale via nota fiscal paulista, talvez você tenha a chance de começar a trabalhar com essa rede de uma forma mais próxima, uma comunicação mais direta. Então, é um caminho doloroso, né? Porque, sim, as transformações são difíceis, mas é um caminho que eu realmente acho que vai ser muito melhor para as organizações a médio e longo prazo do que a gente estava vivendo. Desculpa, eu só queria comentar isso porque eu não aguentei. E com isso acabou a sessão hoje, eu não posso falar mais nada, né, Nina? Bem, estou controlando, tem um relógio ali, estou controlando o tempo, porque aqui a Karen, vocês não têm noção como é trabalhar com a Karen. Se eu errar em 1 minuto, eu tenho punição depois do fundo bis. Eles cortam 10% do repasse, sincero. Rapidamente, para atender todas as perguntas. Primeiro, vou começar a nota fiscal. Nota Fiscal Paulista é um programa muito pouco compreendido, né? muito pouco estudado, mas foi, sem dúvida nenhuma, o maior programa brasileiro de incentivo à cultura de doação que a gente fez nos últimos anos. A possibilidade de você ter milhões e milhões de consumidores vendo a logomarca da organização naquela caixinha do lado do caixa e poder fazer o ato mais simples do mundo, que é pegar a nota e doar naquela caixa, e juntar 4 atores da sociedade civil, governo, consumidores, as empresas e as ONGs, numa única ação que era simples, barata. Isso, sem dúvida, se a gente tivesse desenvolvido, estimulado, promovido e estudado muito mais, a gente entenderia um pouquinho o que foi esse programa, que trouxe para próximo das pessoas a facilidade de doar, interagindo com os 4 atores mais importantes da sociedade. Um programa maravilhoso, que foi reproduzido no Paraná, foi reproduzido em Salvador, no Amazonas, no Tocantins. Doar tem que ser fácil. Doar tem que ser simples. Doar tem que ser arredondando, tem que ser colocando uma nota na urna, não tendo a burocracia de precisar ser obrigado, tá? Porque a gente não quer não ter opção. O que a gente não pode é ter uma única opção, que é ser obrigado a ter internet, celular de última geração, cadastro no sistema e tudo mais. Então, infelizmente, o que o governo fez foi falar, agora essa opção não vale mais, só tem essa. Quando o ideal seria ter 2 sistemas, 2 modelos, e aos poucos as pessoas irem migrando para o modelo digital, que naturalmente para muita gente é melhor. Para mim é melhor também. Eu já estou cadastrado comigo, eu não tenho nenhum problema de a Receita ter meus dados financeiros, porque eu não trabalho no Instituto Ayrton Senna, como eu falei, né? Então não tenho aquele salário. Mas infelizmente o governo preferiu pelo caminho mais fácil. Tem fraude, a gente corta. E o governo sempre prefere esse caminho. Eu sou administrador público de formação, gente. A administração pública sempre prefere o caminho mais fácil. A gente combate acabando com o programa, né? E não desenvolvendo mecanismos de aperfeiçoamento, de melhoria, conversando, dialogando, enfim. Nós vamos ter que se adaptar. Né? Tem muitas organizações se adaptando, superando. Enfim, foi um bom programa enquanto durou.
É um programa que ele não tem longa vida mesmo, como a Nina colocou, ele não vai durar muito, ele depende muito de investimento de marketing das organizações, não tem como acontecer, mas também a Secretaria da Fazenda, gente. Não, você falou que ia acabar, certo? Isso. Mas vai acabar, vai acabar. Pode ter certeza que o Nota Fiscal Paulista vai acabar. E vai acabar em que sentido? É um programa da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não cuida do social, e não tem interesse em cuidar do social, né? Então, em algum momento, a Secretaria da Fazenda vai abrir mão do programa do ponto de vista da relação com as organizações da sociedade civil. É natural. Não, mas é natural do movimento da administração pública, né? E tudo bem. Aí eu comecei com o Nota Fiscal Paulista para falar de advocacy, que a gente não tem cultura de fazer advocacy no Brasil. É muito difícil mobilizar as organizações para defender causas comuns a elas, né? A gente sofreu muito no programa Nota Fiscal Paulista, quando o governo começou a mudar as coisas 2 anos atrás, e a gente precisava reunir as organizações para defender o sistema, defender o programa, lutar contra isso, propor melhorias, e as organizações não se mobilizavam, não ajudavam a financiar essa iniciativa, não se reuniam com a gente, não iam para a Assembleia, não iam para a Secretaria da Fazenda, enfim. A gente tem muita dificuldade de fazer advocacy no Brasil, a não ser para aquilo que mexe muito com a gente, mas do ponto de vista de defender causas que são comuns a todas as organizações, e não causas específicas, é muito difícil a gente fazer. Que melhore o sistema, que melhore o modelo. A gente já conseguiu mais sucesso no marco bancário. Como o marco bancário da doação, o marco da doação mexia com organizações maiores, que enviam 400 mil boletos por mês, 900 mil boletos por mês, que tem centenas de milhares de doadores recorrentes, elas vieram apoiar e trabalhar com a gente no marco da doação. Então, a gente tinha aí as internacionais, a gente tinha doadores ajudando a financiar a iniciativa junto com o Fundo BIS também. O marco bancário, ele prevê fundos de investimento, ele prevê criar uma normatização junto ao sistema financeiro de que vai passar a existir e ser reconhecida pelo sistema financeiro a doação, como uma transação financeira diferente da transação financeira pagamento. A partir do momento que a gente tem essa diferenciação reconhecida pelo Legislativo e pelo Banco Central, a gente vai trabalhar produtos específicos de doação. Fundos de investimento seriam parecidos com o que nos Estados Unidos existe, que são os Advisory Funds, né? Donor Advisory Funds, que são fundos onde a pessoa doa, o recurso fica bloqueado lá, e o rendimento desse recurso é dirigido para doações das causas que o indivíduo coloca. Isso. É um mundo que um dia vai acontecer. Aí nós vamos discutir a questão do imposto em cima da doação também, enfim. A ideia primeira, como é que a gente garante segurança jurídica? Com reconhecimento da nossa realidade. Hoje a nossa realidade não é reconhecida. Se não é reconhecida, quando o banco, e tem todo um movimento global de combater fraude em banco, e quando esse movimento chega aqui e os bancos mexem com o que a gente tem para evitar fraude, como o nosso setor não é reconhecido, nós somos os primeiros a serem prejudicados. Então, o primeiro movimento é nesse sentido. E, para terminar, a pergunta da Mirula sobre a BCR, quer dizer, a gente gosta de brincar que a gente está no evento do GIF, né, que é o evento dos investidores sociais. A gente lá na BCR faz o outro lado da moeda, que é o evento dos captadores de recursos, né, quem vai atrás dos investidores sociais, dos doadores. A BCR é uma associação de representação do setor que promove o desenvolvimento da capacidade das organizações mobilizarem recursos para suas causas. Existe uma profissão, né? A profissão do captador de recursos, do mobilizador de recursos. Existe uma profissão, aquele indivíduo que se especializa, que se dedica, que se qualifica para mobilizar doações para causas. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão lindíssima, porque é a pessoa que garante que a organização tenha a capacidade de fazer impacto, de gerar a mudança que ela quer transformar na sociedade. Por isso a gente tem eventos, a gente tem o Festival ABCR, a gente faz treinamentos, a gente tem uma plataforma maravilhosa que está sendo discutida nessa outra sala, que é a Captamos, que é uma plataforma gratuita de conhecimento em captação de recursos, que todo mundo pode acessar, que é captamos.org.br. Então a BCR tem esse papel de promover o desenvolvimento da capacidade das organizações de desenvolverem a sua própria captação de recursos, a sua própria sustentabilidade econômica. Eu só preciso fazer uma pergunta, JP, é muito rápido. Se as organizações mobilizarem seus doadores, eles doarem via Nota Fiscal Paulista, a gente tiver uma massa de milhões de pessoas usando o aplicativo, você não acha que é mais difícil a Secretaria da Fazenda tirar?
Então é isso, a gente está criando uma massa de uma cultura de doação que aproxima as organizações dos indivíduos. Só isso. Não, só um comentário final. Você perguntou sobre como que funciona, né, a curadoria, até para comentar os erros, né, de percurso e como é que a gente se ajusta. A gente, a princípio, tinha, e agradecer muito ao Fundo BIS de ter também essa flexibilidade da gente poder se ajustar ao longo do caminho. A princípio, a gente ia trabalhar apenas com as plataformas que já estão aí no mercado para crowdfunding, né, para captação de recursos com pessoas, indivíduos, né. E aí o que a gente percebeu é que essas plataformas, na verdade, têm poucos critérios. Então, isso não garante credibilidade das organizações com as quais a gente desejaria trabalhar. Então, aí a gente optou por ampliar isso e sair, na verdade, fazendo uma curadoria, buscando outras fontes, inclusive o guia, né, as 100 melhores ONGs para se doar no Brasil, enfim, várias outras fontes. E aí o segundo ponto que a gente se deparou, muitas organizações, especialmente de médio e pequeno porte, não têm estrutura para receber doação de indivíduos. Então, os nossos critérios que queriam olhar para esse segmento de organizações pequenas, de base comunitária, tiveram que ser revistos, a gente teve que, enfim, ampliar e tal. Então, também temos uma questão aí, como é que a gente consegue apoiar o campo, né, para que as organizações tenham estruturas mais consistentes para receber doações de indivíduos. Percebemos ao longo da trajetória aí que isso, na verdade, é um ponto, né, a ser olhado e, enfim, esperamos que a gente consiga mudar um pouco disso para o futuro. Pessoal, queria agradecer muito a Ruana da Conectas, a Andréia do IDES, ao João da BCR, Nina do Movimento Arredondar e o Rodrigo do Estúdio Cais e a todos e todas vocês que ficaram aqui até mais de 8 horas da noite, sala cheia, prestigiando a nossa mesa, que foi pensada com muito carinho. Então, muito obrigada, gente.